No vídeo de hoje, vou te ensinar a fazer um bolo num pote de chocolate americano Red Velvet com brigadeiro de ninho trufado e uma geleia de morango da fruta, um dos campeões de vendas aqui na Deni Delícias Gourmet. E eu estou te ensinando no canal Fature na Cozinha de Casa. Eu sou Marcos Gomes, empreendedor doméstico, e nesse canal eu ajudo você a transformar a sua cozinha em uma empresa, tá? Em um negócio de verdade, com receitas caseiras e 100% artesanais. Então, me acompanhe nesse vídeo. Primeiramente, nós vamos preparar a geleia de morango. Gente, o que eu mais tenho de vídeos aqui é ensinando como fazer essa geleia de morango de diversas formas diferentes, tá legal? Tanto com morango congelado, como é esse caso aqui, ou com morango fresco mesmo, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai fazer 2 kg de morango congelado. Como ele é um morango um pouco mais em conta, ele precisa ser limpo, tá bom? A gente trabalha com outro tipo de morango, ele é um pouquinho mais caro, porém ele vem super limpo já, e isso agiliza demais o trabalho. Então você tem que ir lavando assim como eu estou fazendo, cortando essa parte de cima, porque senão ela atrapalha a tua geleia, tá bom? Ela acaba com a sua geleia, na verdade, porque fica com aquele toquinho verde daquelas folhinhas do morango. Tem que cortar tudinho, tá legal? Então, lavando sempre, limpando, para a gente executar essa geleia maravilhosa. Aproveita e me diz aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, para nós termos noção do alcance do nosso vídeo. Já alcançamos pessoas em Angola, já em Moçambique, em República Dominicana, Argentina, todos os estados do Brasil. Apesar do nosso canal ser bem pequeno, bem novo, bem recente, muitas pessoas estão adorando as nossas dicas, nossas fórmulas de sacolé gourmet. Temos um aulão aqui, ó, como começar um negócio de bolo de pote com R$200, tá? Essa aula é fundamental para você. Se você está iniciando, está chegando agora, assiste lá essa aula, ou então indica ela também para aquela sua amiga que está desempregada, para aquele amigo que não sabe o que fazer, não tem noção, tá bom? Vamos colocar aqui, pessoal, 4 xícaras de açúcar refinado, tá legal? Isso aqui é para completar a saborização da sua calda de morango. Misture bem, ou melhor, geleia, né, de morango. Misture bem, tá, pessoal? Misture bastante, lembrando que aqui a gente não precisa colocar água, tá? O morango congelado já solta a água por si só. Vamos levar para o fogo, tá? E você vai mexer bem e deixar o fogo aqui fazer o seu trabalho. Pessoal, eu tenho panela misturadora, então eu quero acelerar esse processo. Como eu preciso rápido dessa geleia, eu vou colocar aqui o meu batedor, vou montar minha hélice com motor e vou botar essa panela para funcionar. Sendo assim, vai trabalhando ali para desfazer os morangos com mais agilidade e com mais facilidade também, tá legal? Lembrando que esse é um bolo de chocolate americano, chocolate Red Velvet, com brigadeiro de ninho trufado e uma geleia de morango da fruta. Primeiramente, tá, nós estamos fazendo aqui a geleia de morango da fruta. Olha, já deu ponto, pessoal. Olha isso, porque esse batedor ajuda demais a dissolver, tá legal? Vamos então colocar agora, pessoal, para esfriar essa geleia de morango, tá ok? A gente coloca ela para esfriar. Lembrando que o bolo Red é um chocolate, tá, pessoal? E a gente descolore esse chocolate, transformando ele num chocolate vermelho. Essa é uma grande diferença, tem um segredinho aqui, tá bom? Vamos então para o brigadeiro de ninho trufado. Eu vou trabalhar aqui com 1 kg de chocolate branco, tá, pessoal? Fracionado. Então eu vou picotar todo esse chocolate, vou picotar essa barra de 1 kg. Sendo que eu não vou usar todo o recheio. Eu faço uma grande quantidade de bolo aqui, e esse recheio ele serve de base para me fazer vários outros tipos de recheio aqui. Eu uso para fazer laca com geleia de morango, laca com geleia de maracujá. Eu uso ele também para fazer Rafaelo, tipo da Ferrero Rocher, é uma base inicial. Para fazer também coco com Nutella ou beijinho de coco com maracujá, eu trabalho nessa base aqui também, ninho com Nutella e o Red Velvet, né? Que é com brigadeiro de ninho trufado. Então a gente pica esses 1 kg todinho, tá legal? De chocolate branco fracionado para a gente fazer aqui o nosso brigadeiro de ninho trufado.
Bom, encerramos aqui, tá, pessoal? Agora colocamos essa barra todinha, agora vamos completar aqui o nosso recheio. Você vai utilizar 4 caixas de leite condensado de 395 gramas. Agora vamos colocar também 4 caixas de creme de leite de 200 gramas. Vamos colocar uma colher de farinha de trigo, que é um espessante, de 10 a 12 gramas, e misture bem. Agora vamos colocar 4 colheres de margarina. Isso ajuda demais também a desenvolver o recheio. Vamos colocar um pouco de leite integral a gosto, tá, pessoal? Isso aí é a gosto, não tem medida. A gente gosta de mexer e sentir. Se ele tiver leve, já ao ponto, a gosto, a gente não coloca mais. Se sentir que ficou pesado, tá? A gente vai colocar mais leite integral. Vamos colocar 400 gramas de leite em pó e misture muito bem, até sumir todos os gruminhos. Percebi que ele ficou pesado, vou colocar mais um pouquinho de leite integral. Como eu disse anteriormente, você vai colocando a gosto e sentindo como que está ficando o seu recheio, tá, pessoal? Existem muitas formas de fazer esse recheio, essa é uma delas que eu ensino aqui no canal, mas existem várias outras, tá? Agora é só colocar o batedor. Vou colocar esse batedor da minha panela misturadora, uma panela adaptada. Já gravei esse vídeo mostrando as peças, em breve vai subir. E vamos levar para o fogo, tá, pessoal? Vou colocar aqui em velocidade média, que é de 30 a 32 aqui, que é o caso, e vou deixar atingir fervura. Pessoal, tem que atingir fervura, tá? Quando ferver, olha como está aqui, tá vendo? Atingiu a fervura, a gente abaixa o fogo, deixa ela cozinhar mesmo, precisa cozinhar, como você pode ver aqui, e depois eu desligo o fogo e deixo ela batendo em fogo desligado por mais 3 a 5 minutinhos para atingir o meu ponto. Como atingiu o ponto, agora vamos tirar e colocar para esfriar, tá, pessoal? Vamos colocar para esfriar, lembrando que foi muito recheio, tá? Quando ele tiver o ponto frio, eu vou dividir um pouco desse recheio aqui, porque eu uso ele para fazer vários outros tipos de recheio. Então eu vou dividir, porque eu quero só uma porção desse recheio. Agora vamos preparar o nosso chantilly. Eu coloco aqui cerca de 200 gramas de leite em pó e 1 litro de chantilly bem gelado. Nesse caso eu estou usando a malha, tá, pessoal? Tem gente que gosta de bater até esse chantilly endurecer, ficar bem firme. Cada um faz do seu jeito. Para esse tipo de recheio que eu estou usando, eu não gosto de deixar o chantilly ficar bem firme não, tá? Ele tem um ponto assim, um pouco macio ainda, onde que eu gosto de usar ele exatamente assim, ó. Assim, para quê? Para desenvolver bem esse recheio, tá legal? Como eu disse para vocês, o recheio já esfriou e eu vou dividir esse recheio, porque eu quero só a metade dele aqui, para poder desenvolver ele no chantilly. E com essa outra metade, eu vou fazer outra receita aqui, ou melhor dizendo, outro sabor. Por que isso? Porque a gente está fabricando, pessoal, e a gente fabrica por dia cerca de 200 bolos, dependendo dos nossos pedidos, das nossas encomendas, pode ser até uma quantidade maior. Vou colocar aqui, pessoal, ó, o meu chantilly a gosto, tá? E vou misturando ele até eu sentir a leveza, aquela leveza que eu gosto de trabalhar na bisnaga, assim, para que possa fluir, um recheio bem fluido, para que eu possa colocar na bisnaga e possa rechear de forma bem tranquila assim, tá, pessoal? Aí eu senti que ainda ficou um pouco pesado, botei mais um pouquinho de chantilly, tá legal? E agora a gente vai temperando ele, amaciando, dando uma leveza, batendo ele, para que ele chegue ao meu ponto desejado, pessoal. E ó, agora sim, já gostei dessa leveza, senti aqui no tato, ao ponto, alguns vão te dar quantidade, mas para esse tipo aqui, uns gostam mais firme, outros gostam mais leve, então você vai ter que se adaptar ao seu gosto, tá legal? Pessoal, ficou pronto, gostei, vamos colocar na bisnaga então. Muita gente tem dificuldade para colocar na bisnaga sem fazer aquela sujeirada. Eu pego a própria caixinha do chantilly,
corto ela em cima e forro ela, tá? Com a bisnaga. Dessa forma aqui é mais fácil de encher, pessoal, sem fazer sujeirada nenhuma. Fica bem mais tranquilo aí, serve também uma dica para você aí, tá legal? Vamos encher a bisnaga. Então, ó, recheio aqui tá pronto, fecho com elástico, tá legal? E tá prontinho aqui agora pra gente começar, pessoal. Gente, a geleia de morango, ó, tá top também. Olha como é que ela tá aqui. Vou jogar um pouquinho de corante, que eu quero que ela fique mais vermelhinha mesmo, tá, pessoal? Quero que ela fique aqui impecável, fique linda. A gente tem uma garrafa de confeitar, que a gente chama aqui uma garrafa de invase. Eu uso ela para sacolé gourmet e uso ela também para colocar os nossos recheios e rechear com ela. E é com ela que eu vou rechear aqui os nossos bolos de pote com essa geleia de morango aqui. Tem até um vídeo no canal ensinando como fazer essas garrafas invasadoras. Pessoal, nesse caso já estou triturando o bolo porque o bolo já está assado. Quer saber como é que eu fiz? Entra aqui no nosso canal, assiste aquele aulão, tá? Como começar um negócio com apenas R$200. Eu ensino passo a passo detalhado como se faz cada bolo desse aqui com detalhe, tá bom? Você vai triturar esse bolo na mão. Por quê, pessoal? Já fiz o bolo com forma, já arranquei o fundo do pote e tudo isso não rende, atrapalha, tá legal? Vou pegar o bolo triturado, a calda, aquela geleia de morango. Pessoal, potes de 250 ml. Atenção, tem gente que vê o vídeo e depois vai me perguntar, tá? Qual o tamanho do pote. Pote de 250 ml. Vou precisar do chantilly, também do recheio de ninho trufado, tá legal? E também de uma colherzinha amassadinha. Vamos agora começar, pessoal. Primeiramente, a primeira camada de recheio, tá? De brigadeiro de ninho trufado. Espalhe bem, tá, pessoal? Com aquela colherzinha amassadinha, que é para realmente você realçar o bolo pelos cantos do pote. Coloque a primeira camada do bolo triturado, tá? Hoje a gente já tritura no triturador mesmo, que a gente comprou na Shopee por R$100, porque aumentou tanto a nossa quantidade, tá, pessoal? Que a gente precisou de um equipamento. Você vai dar uma niveladinha com o pote, vai umedecer com essa calda aqui, que é uma calda especial. Não dá para explicar aqui, quem quiser me chama aí nos comentários e eu posso te explicar, é simples de fazer, tá bom? Segunda camada de recheio, pega a colherzinha tortinha, espalha e coloque também a segunda camada de bolo. Lembrando sempre que você vai usar um potinho para nivelar, tá? Não é para apertar muito, pessoal, é só uma niveladinha, uma achatadinha para você umedecer. Detalhes na hora de umedecer, não pode ser muito seco e nem muito molhado, é ao ponto. Você pode ir olhando pela lateral assim, ó, para você ver o ponto de umidade do bolo, tá bom? Em cima nós arrematamos com uma camada de chantilly e a geleia de morango da fruta, pessoal. Olha isso, como é que fica esse bolo lindo de brigadeiro de ninho trufado com chocolate americano, chocolate Red Velvet, tá legal? Fecha ele, vamos fazer aqui mais um bolo, tá, gente? Lembrando, vou reforçar, pote de 250 ml. Primeira camada de bolo, primeira camada de recheio, você espalha ele com aquela colherzinha amassadinha, tá? Essa colherzinha amassada para facilitar o seu trabalho. Coloque aí a primeira camada de bolo triturado, só trabalho com bolo triturado, ó, não faz nem cosquinha, rende muito, pessoal. Nivela esse bolo triturado com um potinho, tá? Umedece com a calda, essa calda é feita ao fogo, tá, pessoal? Depois você vai pegar e colocar a segunda camada de recheio, segunda camada de recheio de brigadeiro de ninho trufado. Espalha, tá, pessoal, esse brigadeiro com a colherzinha para fazer também o desenho no cantinho do pote. Detalhe, vai espalhando, encostando um pouquinho só no pote, só um pouquinho. Coloca aí a segunda camada também de bolo, nivela essa camada com um potinho, umedece também. E vamos finalizar agora com chantilly e uma geleia de morango, pessoal. Lembrando, pessoal, me conta aqui nos comentários se você está gostando, se o meu canal está te ajudando, de qual cidade ou de qual nação, né? De qual nacionalidade que você está falando, pessoal. Qual a sua língua, qual o seu idioma, se é espanhol, se é outras nacionalidades.
porém de língua também portuguesa, como muita gente aí de Moçambique falando conosco, República Dominicana, gente de Angola, Paraguai, Uruguai, Argentina. Nosso canal é pequeno, começou agora, mas tem gente de várias nacionalidades e também de todos os cantos desse grande Brasil. Um abraço. Primeira camada de recheio mais ou menos, você vê que repete o processo, tá? Espalha ele com aquela colherzinha, coloca a primeira camada de bolo também, nivela. Depois que você nivelar, umedece, que é rotina, tá? Isso aqui, ó, pessoal, é um processo repetitivo, por isso a produção. Coloque a segunda camada de recheio de brigadeiro de ninho trufado com chocolate Red Velvet, espalha com aquela colherzinha amassadinha. Depois você vai pegar e colocar mais uma camada de bolo triturado, chocolate americano Red Velvet, vai umedecer, tá, pessoal, esse bolo com aquela caldinha especial. E como eu disse, a gente finaliza com chantilly e aquela geleia de morango maravilhosa que a gente ensina aqui no canal, pessoal. Te convido sempre, fura essa bolha aí. Cara, vem aprender tudo isso aqui, é de graça. Vem fazer uma renda extra conosco aqui, pessoal. Ó, você tem que se lembrar sempre, só porque a gente tem um livro que te ensina tudo isso aí de graça. Receita? Não, receita é de graça. O livro te ensina a empreender, tá bom? Lembra sempre, pessoal, que a sua vitória, ela começa na cozinha. Fura essa bolha aí, sai de dentro dessa bolha. Vem fazer uma renda extra com a Dene Delícias Gourmet. Fui!